Olá, estamos aqui hoje para mais um Corações e Mentes. Esse programa que é do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E eu sou Ricardo Nogueira, médico psiquiatra, coordenador deste núcleo. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental das famílias em situações de vulnerabilidade social. E a nossa convidada é nada mais, nada menos do que Carmen Fernandes, que é coordenadora do Núcleo de Abordagem Familiar no Serviço de Atenção Primária do Grupo Hospitalar Conceição. A Carmen, é um prazer imenso estar aqui conosco, porque a Carmen é minha colega da nossa leiga, da nossa Universidade Federal de Pelotas, do nosso diretório acadêmico Naum Kaiserman. Então, é uma pessoa que a gente conviveu muito na nossa época acadêmica, né? Que é uma época que parece que a gente volta, né? Quando se reencontra. Então, Carmen, quero te agradecer muito a tua presença, né? E gostaria que tu definisse para nós qual é a situação de maior vulnerabilidade que a gente tem convivido nos dias de hoje. Bem, então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar do nosso trabalho. Eu trabalho na atenção primária desde 86, né? Quando eu terminei a minha residência e trabalhava então como médica da unidade de saúde e depois fiz minha formação em terapia de família e comunidade e lá então eu aprendi e fui buscar as ferramentas para trabalhar famílias em condição de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, ela é um processo que ela evolui como a sociedade. Em vários momentos, a nossa vulnerabilidade é um, em outros momentos é o outro, e às vezes nós somos atravessados por crises não esperadas, né? Não há dúvida que passamos já há alguns anos a ter como maior vulnerabilidade as situações de violência e de drogadição, né? Fomos atravessados pela pandemia e pela crise climática e os incidentes que ocorreram mudaram muito o perfil em termos de saúde mental, né, da população de maneira geral. E aí, então, o que antes a gente já tinha tomou proporções alarmantes, né? Só que, por exemplo, violência era uma coisa que a gente sabia que existia, mas nós não enxergávamos o tamanho do problema. O confinamento com a pandemia, as situações de desestruturação social das redes de apoio, todo o problema com as enchentes, o confinamento no período de pós-enchente, vamos dizer assim, botou uma luz muito importante para que a gente enxergasse o tamanho do problema. Eu acho que multiplicou, né, Carmen? O confinamento, sem dúvida, multiplica, mas ele também deu muita visibilidade porque já existia dentro das casas, dentro das comunidades e que a gente, vamos dizer assim, de maneira muito dispersa enxergava, né? Então, hoje, sem dúvida, violência para nós e uso de substâncias psicoativas de todo tipo é um grande problema, né? Eu sou coordenador de um CAPS, ali na Protásio 7585, lá junto ao Morro Santana e a Bom Jesus. Então, naquela época, a gente fazia visita domiciliar. E uma coisa que me marcou muito foi o seguinte: o pessoal recebia vários tipos de ajuda, Bolsa Família, LOAS, etc. E eles diziam assim: doutor, o senhor tem que abrir os bares. Senão que tinham fechado os bares, né? Hoje, até quando eu paro para pensar, mas será que é verdade isso? É impossível, né?
Então era fechar. Sabe por que o senhor tem que fazer abrir? Porque antigamente a gente ia no bar e chegava na hora que fechava o bar, a gente parava de beber. Agora a gente fica em casa e chama esse teleconveniência, tele isso, tele aquilo, e a gente fica o dia inteiro bebendo e se drogando dentro de casa. Porque a gente não tem o que fazer, fica aqui dentro. E aí acontecia tudo isso que tu falou, quer dizer, com o consumo aumentado, os litígios, as agressões, né, tudo isso aumentou, né? Muito daquela violência que era exercida na rua passou a ser exercida dentro de casa. Que era dispersa, ela ficou confinada, né? E aí explode, né? E um outro fato que nos dias de hoje está repercutindo muito nas redes aí, principalmente nos últimos 2, 3, 4 dias, que é a questão também, que já não é de hoje, que é a questão da pedofilia, né? Que também já existia. Também não é novidade, né? Mas isso, tu vê isso também? Sim, sim. Podias falar mais? Na verdade, quando a gente trabalha na comunidade, eu vi várias vezes, mas eram situações muito pontuais. Eu acho que é difícil a gente entender quanto aumentou e quanto tornou visível isso. Era muito concedido, assim, socialmente, de que as pessoas podiam consumir algum grau de pornografia e nisto não entrava uma avaliação de pedofilia. E hoje a gente tem isso muito claro. Os grupos de adolescentes, as trocas de fotos, a rapidez com que essa informação é passada é absurda. E a quantidade de adolescentes, então, que fornecem fotos, muitas vezes até sem o conhecimento de que isso vai se tornar o objeto de admiração de um pedófilo, né? Pensando que está encaminhando para os seus namorados e essas fotos acabam ganhando outro destino, né? Mas tem um outro detalhe que eu acho que é mais preocupante, é que quando se fala assim, dessa forma, parece uma coisa até certo ponto aceitável, dentro de uma certa inocência, mas com a monetização disso, Sim. Né, há uma monetização disso, ou seja, Sim. Às vezes até mães e pais monetizando, ou seja, ganhando dinheiro em cima desse tipo de coisa. Sim, sim. A gente já teve casos com esse tipo de situação em que o adulto, o familiar, se beneficia da venda das fotos e de situações, inclusive, em que levavam os filhos para situações para tirar fotos, e então para ter um momento de publicar essas coisas por dinheiro, né? Sim, a gente vê. E muitas vezes, assim, não necessariamente da troca do dinheiro imediata, mas quanto maior a visualização daquela pessoa, daquela criança, ela se torna mais famosa, ela faz patrocínios e esse tipo de coisa, né? Se vira um grande comércio. Sim, sim, né? E acho que a gente tem tido, felizmente, uma contrapartida, então, em termos da polícia, inclusive, da polícia digital, da investigação digital, tem se conseguido pegar vários grupos, né? Mas, sim, é um problema. Né? Aquela coisa que parecia assim inocente, aquela menininha bonitinha. Não, né? E além disso, com inteligência artificial, as fotos também podem ser modificadas, né? Então, isso se multiplica. Isso. E como é que tu chega até a escuta desse tipo de problema, assim? Na verdade, isso aparece muitas vezes em consulta. E a partir daí, a gente tem que seguir os protocolos indicados para esse tipo de situação. Se ela tem
um responsável, o responsável faz a denúncia, senão o serviço de saúde é obrigado a fazer. Isso, e os traumas, né? Que isso, porque num primeiro momento a criança nem se dá conta daquilo que seja algo nocivo, ela acha que aquilo é um brinquedo, uma coisa, né? Mas depois chega um ponto que às vezes a criança até cansa, porque há uma exploração, né? Né? Do fato, né? Então, quer dizer, aí deixou de ser brincadeira, né? Aí é explorar. Sim. Né? E a questão da droga, né? A gente viu assim, por exemplo, que antigamente algumas drogas que eram sazonais, né? O LSD, por exemplo, né? O êxtase, né? Cristal, que eles vão botando nomes, né? Sucesso, etc. Mas tem uma droga aí que veio para ficar, se juntando às que já estavam no mercado, que eu digo que tem um mercado estabilizado da droga, né? Cocaína e maconha é um mercado estabilizado, ele é estável, né? E se somou a isso o crack, né? Que a gente achava na época, né, quando iniciou, que ele seria também uma droga sazonal, mas ele está aí, e está aí até hoje. E aí? Sim. A gente tem muito claro que essas são as drogas que permeiam toda essa situação de violência, né? A gente não pode esquecer o efeito do álcool em tudo isso como o disparador para o uso de todas as outras, né? E esse é um grande problema. Nós temos um consentimento de uso social de álcool e ele muitas vezes é o disparador para o uso de outras drogas mais potentes, né? Ele é a porta, né? Ele abre... É muito difícil alguém começar usando cocaína, começar usando crack. E mesmo quem consegue parar por um período, é difícil que recomece exatamente com a droga. Um dia eu estava tomando álcool, estava tomando uma cerveja, um vinho, e aí me deu vontade de usar, e aí eu voltei a usar. Então, essas são associações, né? Eu tenho pacientes assim, por exemplo, que me dizem, olha, se eu não me alcoolizar, se eu não beber, eu não vou cheirar. Agora, se eu beber, aí eu vou... Aí logo eu já vou para a cocaína. Então, a gente vê que, assim, raramente existe uma dependência única, né? De uma única droga, né? Sim. Existe múltiplas drogas, é o mais comum, né? A mistura do pitico, né? Da pedra com a maconha, né? Que até na redução de dano, uma época, tinha gente que defendia isso e tal. E como é que tu lida, e a tua equipe lida, qual é a conduta, o protocolo que vocês, com o sofrimento coletivo? Quando a família... Porque na maioria das vezes não existe um paciente, né? Um paciente individual, um único alcoolista dentro de uma família, ou um único usuário de cocaína ou de crack, né? Na verdade, né? Quando a gente tem uma pessoa com drogadição, a gente tem uma família com problemas. Não existe, dentro de uma leitura sistêmica, não existe uma pessoa que seja dependente de substâncias, de qualquer substância, e que isso não impacte na vida da família. De uma maneira ou de outra, muitas vezes, essa pessoa acaba sendo, vamos dizer assim, a chance dessa família de ter uma intervenção e que a gente possa, então, conhecer melhor a sua dinâmica e poder ajudar em vários outros níveis, né? Então, ter uma pessoa com dependência é ter uma família com problemas, né? Eu me lembro que eu passei por várias situações dessas, né? Porque a gente trabalha com álcool e drogas desde a época lá do Hospital Espírita, lá em Pelotas, né? Eu me lembro que era o Kleber Ramil e o Luiz Felipe Ustarros, né? Que foram nossos professores, né? Que foram os pioneiros, né? No tratamento, pelo menos na nossa leiga lá, né? Te lembra?
Isso mesmo. Isso. Então tu via assim, tu tá namorando um maconheiro, né? O pai dizendo para a filha. E maconha é ilegal. Mas tu é alcoólatra, dizia a filha. Né? Como dizendo, mas o álcool é legal, é lícito, né? Então a gente via, né? E entre filhos também, né? Os filhos maconheiros e usuários de cocaína e de crack, e os pais, como a gente dizia, né? Antigamente os idosos usavam álcool. Hoje a coisa evoluiu porque o crack não saiu continuou aí, né? Então hoje, quando a gente vê alguém mais assim com uma idade avançada usando crack, né? A gente pensa assim, mas pô, isso aí crack era coisa de guri, né? Os velhos é que eram alcoolistas. Então quando tu te dá... Eu me lembro que tinha uma paciente minha também que era alcoolista, que ela dava risada, ela disse assim, engraçado, né? Eu venho aqui para me tratar, tu me interna, mas se eu te levar lá em casa, eu sou a que menos bebo. Então, é exatamente isto o que me fez fazer formação em abordagem sistêmica. É entender que quando tem uma pessoa doente, isso influencia para que outros membros tenham a mesma doença ou tenham outros tipos de doença, em que, de alguma maneira, esse funcionamento faz com que alguns de seus membros não se desenvolva adequadamente. Porque, por exemplo, quando tu coloca que tem um que fuma e o outro que bebe, nós temos 2 dependentes químicos. E isto tem uma repercussão, porque os outros ou desempenham a sua função de maneira inadequada, ou não conseguem ajudar, ou vivem sofrendo em função disso. Então, eles também acabam sofrendo a repercussão da adição na família. E o fato de ter um tipo de adição não quer dizer que não tenha outros. Então, é comum que tenha adição a mais de uma substância. Aí, daqui a pouco, tem outro que tem uma ansiedade extrema e tem uma adição por alimentação. Então, aí nós vamos ter os casos de obesidade infantil, nós vamos ter os casos de violência. Então, são famílias que a gente chama de multiproblemáticas. Elas têm várias frentes de vulnerabilidades a serem trabalhadas. Interfaces, né? Né? É isso? E é isso, pois é. Mas e aí, doutora Carmen? E como tratar esta família agora? Então, isto é o que a gente entende como existem várias possibilidades e existem várias formas de tratar. Uma delas a primeira delas para nós é entender família como um sistema. Entendendo o sistema, a gente consegue pensar no quanto um influencia o outro e quanto isso precisa ser trabalhado no conjunto. Porque, às vezes, a gente pega uma das partes e, sim, se um se trata, isso já provoca uma mudança. Ou, pelo menos, um movimento, melhor dizendo, né? Mas, quando a gente tem uma condição como essa, o que a gente faz é buscar uma intervenção que possa, de alguma maneira, comprometer os outros membros da família no sentido de participar da construção de um plano de ação, né? Então, é tirar da figura de um só a doença e poder, então, trazer para a família a responsabilização, não só do diagnóstico, mas do acompanhamento, do tratamento e também, depois, da rede de apoio e de suporte para os membros da família. Mas agora, sempre, no meu entendimento, gostaria de ver a tua visão. O fundo é uma outra patologia que eu diria que seria uma patologia guarda-chuva. Por exemplo, na verdade, as drogas, pelo próprio nome que elas servem para tratar, elas são realmente drogas. Drogas são vem de drogaria, são medicamentos para tratar algum sentimento, algum estado da pessoa. Então, a pessoa usa álcool, cocaína, ou maconha, ou crack, mas por quê? Não só pela questão aditiva, que tu já falou en passant, mas, no fundo, e na maioria dos casos, e cada vez com maior prevalência, a depressão, a ansiedade.
Sim, eu concordo contigo plenamente. Na verdade, a abordagem da adição ela é sempre multifatorial, né? Mas na base, sim, tem depressão, tem ansiedade, mas na base da base tem uma situação de violência. A violência de abandono, a violência da negligência, a violência do descuido, né? A violência da rejeição. É muito comum quando a gente... falta. É da falta. Esses dias eu entrevistei um colega nosso aqui e ele dizia que a grande questão é a presença. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Juan Linares, um espanhol que trabalha com abordagem familiar. Ele é do Instituto St. Paul e ele sempre diz isso. Ele diz que nas famílias onde tem uma parentalidade muito baixa ou ineficiente, a gente vai ter muitos sintomas. E aí nós vamos encontrar as famílias multiproblemáticas onde estão todas as situações de vulnerabilidade. Violência, drogadição, abandono, risco de suicídio, risco de homicídio, dependência química de toda ordem, obesidade, tudo. Todas essas ficam bem num quadrilátero onde a gente diz que é assim, ou de que os pais funcionam muito mal como pais, né? Ou são ausentes. Ausentes afetivamente, nós estamos falando, né? Porque cada vez mais a gente tem presentes ausentes, né? Porque eles estão ali, mas não estão, né? Então, é do acolhimento afetivo que nós estamos falando. Eu me lembro de uma cena de um pacientezinho que ele foi no consultório deprimido e ele dizia o seguinte: a minha mãe trabalha o dia inteiro e quando ela chega em casa ela toma banho, se maquia e vai sair com o namorado, e ela diz assim para mim: pega na geladeira um sanduíche que eu deixei para ti, e se vai. Então quer dizer, ele dizendo: eu não tenho pai, eu não tenho mãe, né? E não tem alguém para compartilhar não só o que é ruim, mas também o que é bom também, né? A gente às vezes quer compartilhar, contar as coisas boas, né? Então, quer dizer, é o abandono, a rejeição e as perdas, né? Considerando as perdas também aí a questão de morte. Perdas de maneira geral, né? Porque às vezes é a perda por morte, mas às vezes a perda é de que eu moro hoje aqui nesse bairro e amanhã eu tenho que sair daqui fugido porque tem uma situação, eu tenho que ir para outra. E eu fico longe de toda a minha rede, a minha escola, meus professores, meus amigos, né? Ou é a perda da casa, ou é a perda de um familiar, ou é a perda, muitas vezes, da funcionalidade, alguém que levou um tiro e fica imóvel, e assim vai. Então, é perdas de qualquer ordem, né? Perda financeira também. Sim. Ficar desempregado todo mundo na casa e, de repente, deixar de saber o que eu tenho comida amanhã, né? Ou que a minha casa vai ter luz, ou que eu vou ter onde morar. Então, são qualquer forma de perda, né? É uma crise, né? E outras vezes, até que sem culpa de ninguém, a perda pelas enchentes, como nós tivemos, né? As vítimas da enchente, que as pessoas perderam tudo de uma hora para outra, mas de uma hora para outra, literalmente, né? Perderam tudo. Eu atendo um ambulatório lá no Hospital Universitário de Canoas, que eu atendo as vítimas da enchente, né? E no estresse pós-traumático, sabe que depois de um ano que repercute... Eu tenho vários pacientes que perderam tudo, alfaiataria, padaria, sabe? Outras que perderam, assim, as suas coisas afetivas, os seus caderninhos, seus livrinhos, suas fotografias. Tem gente que chora e diz assim: eu não tenho mais foto dos meus pais, que já eram falecidos. A perda dos animais de estimação, a perda da própria casa. Eu tenho uma paciente que se refugiou no Hotel de Ville, a única coisa que sobrava para ela era o carro, e a água foi lá e levou o carro também. Quer dizer, ela perdeu tudo. Eu digo que não perdesse nada. As tuas filhas estão contigo, né? Mas é uma coisa assim, e uma coisa
e de uma hora para outra, né, e muito rápida, né? O meu próprio consultório ficou debaixo d'água ali do lado do Mãe de Deus, né? Né? É uma coisa que até hoje, às vezes, quando eu paro assim, será que isso foi verdade? E a gente vê isso. Nós, no núcleo de abordagem do Conceição, a gente começou faz 1 ano e meio, assim, e temos uma sede faz 1 ano, uma casa próxima ao próprio grupo hospitalar, que ele está em obra, né? Está aumentando a área de leitos, então ele alugou casas próximas ao Conceição para a gente, para o CAPS, para as outras. E atualmente, então, por todas essas coisas e preocupados com várias situações em termos de saúde pública, o próprio hospital acabou aceitando, e agora faz 2 meses no máximo, a gente fez uma parceria com a Aldeia SOS, o projeto humanitário, e eu estou recebendo 240 famílias que vieram da enchente, né? Então, nós temos um cronograma de inclusão nos nossos atendimentos. A gente tem feito atendimentos bem para abordagem de crise, né? Nesse momento, eu estou com 29 famílias já em acompanhamento com eles, nesses 2 meses, que entraram para a nossa demanda, justamente porque são famílias muito vulneráveis, com múltiplos problemas e muito... vamos dizer assim, algumas coisas que já estavam instaladas e agora não tiveram onde morar, estão morando nas casas da Aldeia SOS, né? A Aldeia SOS é uma instituição, então, que recebe famílias que tenham criança ou adolescente em condição vulnerável. E eles receberam muitos, né? Mas aí as questões de saúde mental, eles não estavam conseguindo dar atenção adequada, porque estavam demorando muito e tem aquela primeira parte, né, depois de uma situação traumática, tem o primeiro atendimento, mas depois tem médio e depois no crônico, né, a repercussão. Então, em função disso, a gente entrou e estamos dividindo um pouco essa atenção, vamos dizer assim, né? E tu tem visto um resultado... É muito interessante, porque... são famílias que precisam sair da crise aguda para ganhar mobilidade, inclusive para poder acessar os recursos sociais e poder, então, com isso, voltar a ter uma casa, voltar a trabalhar, voltar a ter uma rotina mais saudável, né? Então, muitos deles, às vezes, até têm agora onde morar, ficam nas casas da aldeia, mas eles ainda precisam se estruturar afetivamente para poder se profissionalizar ou para poder ir para algum setor de acompanhamento. Então, sim, nós estamos recebendo com esse objetivo, para fazer atendimento de crise. E o resultado tu vê como positivo. Isso. Depois, quando eles... tem um lugar definido onde morar, eles são devolvidos para a unidade básica, onde a gente faz essa vinculação deles de volta para a unidade básica, para que eles possam ser atendidos lá. Mas a gente faz esses primeiros meses de atendimento e muitos acabam tendo alta já e ficam melhor e outros a gente vai acompanhar ou vai matriciar o segmento na unidade de origem. Isso. Uma situação, né, porque eu sou psiquiatra, mas o meu mestrado eu fiz em saúde da família, né? Mas eu fiz, a minha dissertação de mestrado é prevenção ao suicídio ao nível local. E Porto Alegre, lamentavelmente, né, persiste ainda uma incidência de suicídio muito alta. E nessa estratégia de vocês perceberam isso também? Sim. Tem muito... A violência, ela não é só a violência externa, tem a violência pessoal, né? A gente pegou agora muitas pessoas com risco de suicídio e nisso é tão importante o nosso trabalho, porque é de trabalhar a família e montar a rede de apoio para poder dar sustentabilidade para quem está com risco de suicídio, né? Porque ele precisa ter uma rede de apoio, porque não é possível pensar
em viver internando e reinternando. Tem que estar na família o primeiro apoio e a primeira percepção de quando eles começam a piorar, né? Então, sim, nós tivemos muitos casos de tentativa de suicídio. E suicídio propriamente dito? Nenhum. Graças a... Felizmente chegamos cedo. Isso, mas aí é que está. Que é o chegar mais cedo, né? E esse é o papel da atenção primária, né? De fazer detecção precoce, de suspeitar, né? Porque aí a gente consegue intervir, consegue colocar em terapia, consegue muitas vezes usar medicação, consegue botar em grupos de apoio. Nós temos grupo de apoio no NAF, porque não só para pessoas que se trataram conosco, mas pessoas que o grupo poderia ser um local importante, uma rede de apoio importante para refazer os vínculos sociais e melhorar a rede de suporte. Né? Na verdade, a prevenção. Isso é a verdadeira prevenção, né? E me diz uma coisa, como é que vocês têm conseguido sensibilizar, capacitar e treinar as suas equipes? Como é que é esse processo? Então essa é a melhor parte. Nós estamos muito satisfeitos. A gente tem um serviço muito novo. A gente está montando a equipe ainda. Mas eu tenho 2 residentes de 3º ano de medicina de família. Então, já é a 5ª turma que faz o R3 baseado em abordagem familiar. Agora, com o serviço, nós somos áreas de estágio para os residentes de medicina de família do Hospital de Clínicas, da Prefeitura, do Conceição, do Moinhos de Vento. E tem sido bem interessante, vários programas de medicina de família juntos. Então, o R2 faz o estágio obrigatório curricular e quem quer vai para o R3. No dia 29 agora, dia 28, 29, a gente começa o primeiro curso de treinamento dentro do hospital para funcionários do hospital. E foi um prazer para nós, porque a gente vai começar com 50 alunos, vários psiquiatras, vários pediatras, médicos de família, assistente social, nutricionista, enfermeiros. Então, fazendo um curso que vai durar 1 ano para atender famílias. E, muito provavelmente, ainda esse ano, nós estamos abrindo um curso já pelo Ministério da Saúde, um curso, então, online, de formação em abordagem familiar pelo Ministério da Saúde. Isso. E nisso já tem ou poderia se criar uma política pública para estruturar esse tipo de atendimento? Sim, isso é o que a gente espera. Exato, que é fundamental, né? Ter um protocolo de capacitação e treinamento, né? A gente espera que sim. Então, nós estamos montando o primeiro curso agora. A gente tinha um curso que foi feito com os residentes fora do horário da residência. Eles iam de noite, então, e faziam com a gente. E deu muito certo. E aí, agora, a gente botou isso e somos o primeiro serviço público a fazer abordagem familiar. Porque a abordagem de terapia de família, geralmente, ela é feita em clínicas privadas. Não tem formação em serviço público. E nós somos o primeiro serviço público que vai treinar para abordagem de família no país. E aí, nós estamos muito satisfeitos com isso. Pois é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que divulgar, né? Sim. Porque isso é uma necessidade para todos, né? Sabe que se a gente tivesse noção da importância de trabalhar no pré-natal, para trabalhar vínculo no pré-natal, para diminuir a alienação parental, para diminuir abandono, a gente estaria fazendo a verdadeira prevenção em saúde mental, né? Então, eu participei ajudei com a Olga Falseto a coordenar uma corte de 20 anos, de crianças que nasceram na Vila Jardim, que hoje então tem 20 anos, 23 anos hoje. E a gente viu que o desmame precoce era um grande problema. Mas o que a gente via? Aos 4 meses, grande parte das crianças já não tinham mais o pai junto.
Não tinham acesso, não era morar junto como pai e mãe. O pai não tinha mais acesso à criança. Então, às vezes, ficava só na figura da mãe como grande cuidadora e muitas vezes com limitação afetiva, porque tem outros filhos para criar, limitação por ter ficado sozinha, limitação financeira, de moradia, de estabilidade de moradia. Então, se a gente pensar em tudo isso, o nosso objetivo é isso. Treinar para as coisas que são comuns e fazer prevenção em situações comuns, né? Tratar as crises. Sabe que isso aí me chama a atenção, né? Sabe que eu me dedico desde a dissertação na prevenção do suicídio, que é a minha expertise, que eu me dediquei, e a gente teve um contato com o pessoal da Universidade de Halifax, que fica ali ao sul do Canadá, ao norte de New Jersey ou Nova York, né? E a gente fazia uma pergunta assim para eles: mas vem cá, vocês têm suicídio lá também, né? E eles: sim, nós temos, tal. E como é que vocês tratam? Como vocês previnem suicídio? E aí eles diziam o seguinte: primeiro, suicídio não é uma nosologia, não é uma doença. É uma situação gerada por várias patologias, né? E a gente previne suicídio fazendo isso que vocês estão fazendo, prevenindo as patologias, as nosologias psiquiátricas. É isso que tu falou, se nós começar lá na primeira infância, né? E tu vai estar prevenindo, né? Sim. É gratificante A isso. ideia é chegar antes. Exato. Né? Exato, porque é o seguinte: o desespero, depressão, ansiedade, isso todo mundo poderá ter sinais e sintomas. O problema é a intensidade, né? Então, se nós diminuir essa intensidade e fazer com que aumentar a rede de apoio. Exatamente, né? Como é que é? O holding, né? Que se chama. Se tu conseguir diminuir isso e fazer com que o paciente reconheça a sua própria doença, saber quando ele próprio está piorando seus sinais e sintomas, não só ele, mas também a sua rede de apoio. Então, saber, olha, por exemplo, depressão e ideação suicida, todo mundo vai ter. Quem não teve, vai ter um dia. Mas o fato de ter ideação suicida ou estar deprimido não quer dizer que a pessoa vai se matar. Porém, se houver uso de álcool e drogas, aí o paciente cria coragem, né? Porque aí ele tira os filtros, né? Né? Então, se tu souber prevenir isso, né? Então o tratamento não é só a prevenção do suicídio, é a prevenção e a pós-venção, porque é graças a tudo isso que a maioria não se mata, né? Às vezes até tenta, mas não se mata. Mas a gente sabe que tem risco de uma recidiva, né? Sim. É. Então, o que é importante, né, além do tratamento individual, é incluir as famílias, porque é onde vai estar a base para diminuir a reincidência, né? Até porque quando tem um suicida ou tem um drogadito, esse é um modelo que vai ser copiado na família. E aí nós vamos ter mais pessoas que, ao invés de ganhar resiliência para lidar com as dificuldades, as agruras da vida, vai passar a ter como modelo o modelo familiar, onde então tomam medidas mais abruptas, mais imediatas, né? Disruptivas, né? É aquela história assim... tem pessoas que sofrem tanto, um sofrimento quase que atroz, e suportam, né? Tem gente que já perdeu um filho, tem gente que perdeu 2 filhos, até mais. E outros por motivos que, se tu for comparar, menores, e que se desesperam,
né? Mas por quê? É bem isso que tu acabou de falar. Essa pessoa é uma pessoa que não está capacitada, treinada para resistir, para suportar o sofrimento, né? Quem não sabe sofrer não sabe viver, né? E na classificação de risco é bem isso, quer dizer, se tu tem numa família vários familiares que cometeram suicídio, o teu risco é muito maior. Agora, se a tua família já passou por várias falências, né? Só aquelas famílias resistentes que passaram por agruras, como tu falaste, e que suportam, né? Mas é que isso é o legado familiar que é transmitido gerencialmente, né? Então, o que uma família vive, ela transmite para os seus membros ao longo das gerações. Então, se é possível suportar e se tornar resiliente ao longo do tempo, também é possível transmitir para os meus, vivendo comigo na influência familiar, a importância de ensinar como é que se torna resiliente. Porque problemas todos vamos ter. Agora, como é que vamos enfrentar os problemas e passar por eles e continuar achando que é possível viver e superar? Isso é uma coisa que é possível ser aprendida também, né? Os modelos são essenciais para isso. É assim que a gente aprende, né? Exatamente. E tu aprende com quem está do teu lado. Então, se quando eu tenho uma frustração, se eu não sei lidar com determinadas demandas, eu vou ver como é que os outros estão enfrentando. E aí vem o grande modelo da drogadição. Por isso é tão comum ter vários drogaditos na mesma família, ter vários alcoolistas. É um modelo, porque né? é um modelo. É um modelo de aprendizagem. Mas não podemos desistir, né? Não, a gente tem que abordar famílias. Exatamente. E aí que é o grande erro. Quando tu quer tratar... não, o problema por exemplo, o suicídio é um problema individual. Não é individual. Ele é coletivo, porque ele atinge as famílias por inteiro e também pelo número, né? Ele seria individual se fosse um só. Né? Não, mas são milhares e milhares já há quase um século, né? É que se a gente for avaliar, como é que é possível um membro da família adoecer sozinho e os outros não se impactarem por isso? Não existe alguém que vive absolutamente só. Mesmo que fosse um ser sozinho, ele vai impactar os que vivem na volta dele. Imagina se a sua família, entenda-se aqui família, quem é importante para ele. Não precisa ser sangue de pai e mãe, porque isso já está datado há muito tempo. Isso não existe mais. Hoje, quem é a tua família? Quem é importante para ti? Às vezes, é com quem eu vivo, às vezes é o meu trabalho, o lugar onde eu estou inserido. O afeto. Né? É onde está o afeto. O afeto é que vai dar o significado e a importância para as pessoas, para que eu diga que eles são as minhas famílias. Nós já tivemos casos, por exemplo, de pacientes com risco de suicídio, em quem foi o apoio, foi a colega de trabalho, que a gente ligou e veio, porque a pessoa era muito suportiva e ela conseguiu segurar para que a paciente não precisasse internar, ficou na casa dela e foi até sair do risco de suicídio e ficaram bem. Então, o importante é a gente saber conhecer a dinâmica e o contexto onde a pessoa está inserida às e a partir daí construir. Não existe uma receita de bolo para cada pessoa. Não, né? E às risco vezes... de suicídio faz isso. Senão era fácil, Não, pede apoio familiar. Às vezes a família é muito mais nociva. Às vezes a gente tem que proteger o paciente da própria família. Né? Às vezes tem isso. Às vezes também tem isso. Carmen, sou obrigado pela ditadura do tempo a ter que encerrar essa entrevista. Mas eu tenho certeza que os nossos colegas que nos acompanham aqui no Corações e Mentes vão ter vários questionamentos. Nós vamos te encaminhar esses questionamentos. Provavelmente, já estou sentindo, eu conheço. Nós vamos ter que te trazer aqui de volta para te responder esses questionamentos. Então, não tenho palavras para te agradecer a esse compartilhamento que tu fez aqui conosco. Até diria mais,
esse acolhimento. Que bom. Para mim é um prazer estar aqui. Eu estou representando uma equipe e nós estamos muito felizes assim, de estar realizando. Fazem 25 anos que a gente vinha trabalhando meio que de favor num lugar e outro. Assim, atendia numa escola, nos reuníamos lá onde tinha lugar, agora a gente tem uma sede. Então, a oportunidade de poder dizer isso, de poder dizer que a gente recebe profissionais de todas as categorias profissionais, de toda a categoria profissional para fazer estágio conosco temporariamente, para nos ver atender. Tem reuniões abertas onde a gente atende a família e os colegas conseguem ver. Então, a gente está à disposição. O núcleo de abordagem familiar do Conceição fica na Gaston Englert, que é uma rua pertinho do hospital. 322 é o número. É só nos procurar e entrar em contato. E a gente vai ter o maior prazer de trabalhar junto. Isso. E aqui no Sindicato Médico, te colocar à disposição toda a nossa estrutura de comunicação, de marketing, a começar aqui pelo espaço Simers, né? Para divulgar esse serviço. Né, para as pessoas saberem aonde podem pegar ajuda, né? Até vamos participar junto aí do Setembro Amarelo para divulgar, né, esse serviço. E é um orgulho muito grande estar aqui contigo, minha colega, né, da nossa velha e querida e amada leiga, nossa medicina da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado.